Olá, pessoal. Tudo bem por aí? Começando mais um Agencies Week. Muito feliz de poder participar, compartilhar um pouquinho de conteúdo com vocês. O tema aqui hoje é sobre perfil ideal de cliente e vai muito de encontro ao que nós fazemos na Webs, que hoje nós somos uma agência de vendas com performance. Então, saber definir esse perfil ideal de cliente ele é muito importante e deixar bem claro aqui que ICP não é persona. É o primeiro É o primeiro tópico aqui, né, da apresentação. Antes de começar, só vou introduzir um pouco a agência. Nós estamos no mercado há mais de 10 anos. Nós éramos uma agência de inbound, hoje nós somos mais focados em outbound, mídia, performance e estratégias de venda. Tá? A gente pega todo lá a parte do funil de vendas dos clientes. E os clientes, a maioria das vezes, eles não têm persona, não tem o cliente ali bem definido, não sabe para que eles vão vender. E o ideal é a gente ter sempre o menor esforço e a maior receita. Então, isso que eu vou mostrar para vocês aqui, uma apresentação bem rápida, 15 minutinhos, um pouquinho de teoria e depois vamos para a prática. E o melhor, eu vou disponibilizar para vocês o material e como que nós construímos persona aqui, e vou dar isso tudo para vocês criarem de vocês aí e mandarem brasa na prospecção. Vamos lá. Então, como ICP não é persona, o ICP nada mais é que o perfil ideal do cliente. Então, o foco é muito na segmentação estratégica aqui do negócio. Como eu disse, não é só vender, é vender melhor e, principalmente, o esforço ele tem que ser menor e a receita ele tem que ser maior sempre. É mais para nós que trabalhamos aqui com serviço e a busca por clientes ela é constante. Mas a ideia aqui é justamente a gente ter um padrão, entender quem tem fit para o nosso negócio, qual cliente eu consigo ali vender o meu produto e principalmente que ele veja valor no meu serviço aqui, no que nós vamos oferecer e que ele pague mais por isso. O padrão entre busca aqui de renda disponível e recorrência de compra, ele é primordial. Um exemplo de ICP e um exemplo de persona. Aqui é mais geralzão, né? Um exemplo mais, uma visão macro. Então, o ICP, por exemplo, vamos lá. Empresa no interior de São Paulo, tem que ser B2B, é de tecnologia, finanças, acima de 100 funcionários, pequeno ou médio porte, tem um faturamento de 360 mil até 5 milhões de reais, frequência de compra recorrente e um orçamento no mínimo de 5 mil. Isso é o aceitável para passar ali para uma etapa de negociação e envio de proposta para o fecho. Tá? Já a persona é um pouco mais ampla. A persona é como se fosse uma comunidade, talvez ali um ecossistema de um certo estereótipo de pessoa, né? De um certo tipo de pessoa. Elaborado para auxiliar nas decisões de campanha, ele leva ali em consideração seus hábitos, preferências, costumes e sempre procura um padrão de comportamento. Pode ser uma persona de uma mulher de 35 a 45 anos que trabalha, paga suas próprias contas, ela é empoderada, ela gosta de se maquiar para trabalhar, mas também gosta de estar pronta quando sai do trabalho para participar de um happy hour ou de encontro com os amigos. Ele é um pouco mais abrangente, tá? O ideal, e que é importante, é que o ICP ele pode ter muitas pessoas dentro dele. Não necessariamente a gente vai basear só naquele certo grupo de pessoas. Como a gente tem aqui já uma ideia de como que nós vamos fazer o ICP, e o que ele vai nos ajudar? Qual que é o propósito? Focar no serviço e recursos, né? Para a gente ter leads que realmente são qualificados, entender ali quem que é o tomador de decisão, quais estratégias que nós vamos ajustar para chegar nesse lead que ele é qualificado. Então, quanto mais bem definido é o meu perfil ideal de cliente, maior é a minha taxa de conversão do funil. Por quê? Porque o que eu ofereço vai de encontro, faz sentido para o que o cliente busca, né? Para o que a empresa busca. As metas elas são consistentes e previsíveis. Então, a previsibilidade de vendas ela é aqui bem importante e a gente sabe que vendas nós não controlamos, nós controlamos os processos. Então, se nós já temos o ICP bem definido, é muito mais fácil ter ali todos os processos e indicadores para chegar nesse ICP. Menos problemas na sua operação e menos churn. É muito comum a gente ver, por exemplo, nós que somos uma agência de performance, faço a parte de SEO, faço a parte de análise de BI, os anúncios, as campanhas de ads, o teste AB, ajustes em funil de vendas, régua de e-mails, de relacionamento de
de Customer Experience. Só que se chega um cliente, ele quer fazer, por exemplo, branding em social media, para mim, esse cliente ele não entra no perfil da agência. E o que acontece? Se eu fecho com um cliente desse, provavelmente ele vai me dar churn. Porque é um trabalho que vai exigir de uma competência que não é o nosso foco. O nosso foco seria aqui, no caso, outro. É mais a questão mesmo da conversão. E a relação ela fica muito frágil num curto prazo de tempo. A ideia aqui é que o cliente, como ele é de forma recorrente, é que ele fique bastante tempo dentro da empresa aqui, dentro da agência. Tá? Por isso, é importante ficar de olho em alguns indicadores, como, por exemplo, o que você comprou, o que o cliente comprou, quanto ele comprou, qual a receita que você gerou com esse cliente, quanta energia é gasta para atender esse cliente. Ele é um cliente chato, reclama muito, ele quer reunião todo dia, ele quer que responda e-mail na hora, ele quer grupo no WhatsApp. Então, vale a pena ter um cliente desse? Vale a pena atender um cliente desse ou não? A empresa ela é grande, ela está aqui dentro do mínimo, ela investe o suficiente para que a gente mantenha essa empresa dentro da nossa operação? Qual a taxa de conversão? Qual que é o ticket médio dele? Custo de aquisição? Qual que é o ciclo de vendas? Qual que é o número de oportunidades geradas? Que frequência que compra? Onde está o cliente? Geolocalização? É na minha cidade? É no estado? É no Brasil? É no mundo? Qual que é a receita anual? Eles usam algum tipo de tecnologia? Eles têm algum software? Eles usam alguma automação de marketing? Eles têm algum disparador de e-mail? Eles têm algum bot para fazer o atendimento ali de forma mais precisa e com menos pessoas em cima do trabalho? E qual a segmentação? A segmentação é muito importante, principalmente para agências, né? Então, se você tiver ali o seu segmento de clientes bem definido e os cases para isso, já é um grande passo para você conseguir abordar seu ICP e fazer com que ele realmente tenha interesse no seu produto. Eu trouxe aqui um case rapidamente, antes da gente entrar para a prática. Ele é bem famoso, foi assim, ele é um marco de ICP, foi em 2009, se não me engano, tem aqui a data, que a Amazon ela batalhou por um perfil ideal de cliente. O que era o foco? Eles traçaram que o ICP deles era os new parents. Os new parents basicamente são os pais de primeira viagem, os mais novos, que ficam o dia inteiro na internet olhando produto para o filho que é promoção, aí que é desconto, que fica nos e-commerce. E aqui no caso foi as fraldas, tá? Que era a categoria principal do produto. Por que as fraldas? Porque se o pai ele entra na Amazon e compra a fralda, provavelmente ele vai começar a receber informações e remarketing, campanhas para comprar tanto para ele quanto para o filho a vida inteira dentro do marketplace deles. Eles viram que esse era um foco muito segmentado e era o CP que eles queriam conseguir abordar. Em 2019. A Jappers, eles eram uma loja lá nos Estados Unidos, a maior em vendas de fraldas, e como a Amazon identificou que fraldas era importante no catálogo deles para chegar nesse CP, que era dos New Parents, eles decidiram comprar. No início, o Jeff Bezos, quando ele deu a primeira investida, a própria Diapers, eles disseram não, tá? Eles não quiseram vender o negócio para eles. O que o Jeff Bezos fez? Ele teve uma política de 30% de desconto nas fraldas dentro do próprio site. E tem, assim, alguns relatos, alguns podcasts que falam que ele estava disposto a ter um prejuízo de até 200 milhões de dólares por mês para acabar com a concorrência, para a Diapers vender, aceitar ali a proposta e vender para eles. O resultado foi que em poucos meses, assim, eles cederam e teve os e-mails trocados pela diretoria mostrando como que foi a agressividade desse plano. Então isso vazou e todo mundo percebeu como que eles queriam a todo custo conquistar, né, esse ICP. Tá? Então, por que essa agressividade para adquirir a empresa de fraldas? É uma visão, como a gente falou, receita disponível, recorrência de compra. O New Parents, e os hábitos de compra dele, vai significar que ele vai aumentar muito, porque além dele comprar para os filhos, ele vai ficar por muito tempo ali. O LTV dele vai crescer muito. Valia muito a pena eles terem essa ação, né, mais agressiva
para conseguir a aquisição do e-commerce de fraldas, que era o concorrente deles, ok? Passando um pouquinho de introdução, acho que deu para todo mundo entender o que é ICP, a diferença de ICP e persona. Eu vou disponibilizar para vocês um material para vocês conseguirem construir o ICP de vocês. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui e vou explicar como que funciona esse material que eu vou disponibilizar. Para você montar um ICP, você tem uma metodologia que ela é por histórico e por hipótese, tá? E assim você constrói, assim você vai entender realmente quem que é seu cliente. O perfil aqui por histórico é indicado para quem? Então, são empresas com maior tempo de mercado, grande base de clientes. Se você já vai utilizar sua base de clientes bem atendidos, o primeiro passo é classificar os clientes na base das respostas das perguntas-chave. Então, quais empresas nós conseguimos gerar mais percepção de valor? Quais tipos de empresas trazem mais receitas por hora trabalhada? Que empresas apresentam maior chance de fechar uma venda? Depois, o segundo passo é listar as empresas que a gente deseja ter como cliente. Isso é muito importante para a gente ter o melhor cenário dos mundos. Vou criar uma lista geral com as empresas, tá? E depois a gente vai identificar as características mais comuns entre essas empresas listadas e preencher na aba de exemplo aqui do ICP. Já vamos chegar nela. Depois nós vamos montar um teste por hipótese. Isso aqui você vai validar o seu ICP. Então é uma das partes assim, que são muito importantes para que você tenha o seu ICP redondinho. As empresas com menor tempo de mercado, pode ser aqui um exemplo, pequena base de clientes, início de vendas remotas, inside sales, utiliza teste de hipótese para validar o ICP. O primeiro passo aqui vai ser a gente selecionar de 3 a 5 segmentos, tá? Que nós vamos acreditar que é ali o melhor segmento para trazer esses resultados para a nossa agência. Depois a gente vai realizar as entrevistas de validação com pelo menos 5 empresas de cada segmento. Então, para entender os desafios, objetivos, processo, um bate-papo rápido, entender ali o cenário deles. Criar uma agenda, né, de experimentos, de marketing, e vamos envolver a criação de landing pages, campanhas de anúncios voltados para cada segmento. Então, fazer muito teste AB, faz uma landing page para o segmento A, uma landing page para o segmento B, olha ali a parte de call to action, olha também o que vai ser os anúncios. Então, pensar muito bem para colocar essa campanha para rodar. E depois nós vamos identificar os clientes que trariam ali o maior ticket, né? E o menor CAC. Isso é importantíssimo. Quanto mais barato ele for, melhor. E depois nós vamos realizar 10 entrevistas, tá? E os 3 primeiros vão servir para identificar o desafio dessas empresas e as oportunidades que existem. Os seguintes vão servir para confirmar o reconhecimento e os padrões e características. E o quarto são realmente que servirão para realizar a construção da nossa proposta de valor e ajustar os detalhes finais da nossa tese. Ou seja, vocês montam mais ou menos um esquema de pirâmide para ver da mais importante para menos importante. E depois vocês vão preencher essa aba do ICP. Vamos lá, passar aqui para a abinha. Aqui, de mãozinha beijada para vocês, podem me agradecer depois, vai ter o tipo de ICP, e a gente sempre tem que trabalhar em 2 frentes de ICP, tá? O desejável e o aceitável. Basicamente, o desejável, ele pode ser ou B2B, ou B2C, ou B2B2C, ou B2G, que é o de governo. Aqui você escolhe qual você quer, o que é desejável, o que é aceitável. Eu não atendo B2C, ok. Então você só aceita B2B. Atenderia governo? Sim. Coloca aqui na sua matriz e começa a montar aqui o seu esquema de ICP. Depois você vai definir o segmento. Então, daqueles 5 segmentos, quais são os segmentos que são os principais e quais são os segmentos que não são os principais. Você escolhe aqui esses segmentos, pode inserir também, faz uma cópia e podem customizar aqui essa matriz da maneira que vocês quiserem. Tamanho da empresa: pequeno porte, médio porte, grande porte, microempresa. Eu vou atender ME, eu vou atender MEI. É importante vocês identificarem isso. Qual o faturamento da agência? Número de funcionários, tá? Localização. Para mim é primordial que seja na mesma cidade. O meu trabalho é muito nichado. Eu tenho uma agência de influencers. Eu sou muito bom na cidade X. Eu tenho aqui uma teia de influencers que funciona muito em Fortaleza. Ok, então vamos focar lá.
Não, a minha agência atende o estado, a minha agência atende o país. Vai depender muito aí do tipo de produto que vocês vão focar. Objetivo da contratação, o que a empresa ela quer? Ela quer melhorar e otimizar a campanha, ela quer melhorar a captação de leads, ela quer eliminar riscos, não sei, ela quer trocar a agência porque ela quer mudar o foco, ela quer abrir novos mercados, entender aqui qual é o objetivo dessa contratação e a gente usar isso como os gatilhos ali para a venda. Qual que é a frequência de compra? Então, basicamente, como agência, principalmente de performance, o modelo recorrente é o melhor. Tem agências que fazem trabalho start to end, como um site, por exemplo. Aqui não é meu caso. Escolham qual que é a frequência de compra. Aqui alguns exemplos. Empresas que já tentaram internalizar o processo contábil. Lucas, eu quero focar em empresas que tentaram criar uma house, que é uma consultora que tenta criar uma house, mas não dá certo, e eu sou muito foda aqui, sou muito bom em anúncio de conversão de imóveis. Ok, então você já tem ali mais ou menos definido a persona e com quem que você vai falar. Qual que é o orçamento aqui mínimo do budget? No mínimo 5 mil, no mínimo 10 mil, no mínimo 50 mil. Então vocês vão colocar aqui. E eu aceito até 3.500, eu aceito até 10. É entender realmente o que vocês podem chegar, o que pode tirar do serviço. Claro, não trabalhem de graça e principalmente não trabalhem barato. Processo de decisão, empresa. O processo de decisão é bottom-up ou é top-down? A decisão vem de cima para baixo ou de baixo para cima? É importante eu começar a falar com analista de marketing, com gerente de marketing, ou já tem que procurar o CEO? É entender realmente essa necessidade de abordagem desse CP. Entender quem que é o tomador de decisão. Tem um dado que para a venda B2B, a tomada de decisão passa por 5,7 pessoas dentro da empresa. Muita gente que vai analisar a proposta e ver se realmente o que você propõe ali no escopo de serviço faz sentido para eles. Ficar muito atento com a oferta, como que vocês vão apresentar essa proposta, porque como vai passar por muita gente, vai ser um diretor de performance que vai entender todas as siglas, todas as nomenclaturas, e vai ter ali alguém que às vezes é de finanças e não entende nada. Vocês têm que perceber isso também no ICP de vocês. E quem que ali vai ser os influenciadores para essa tomada de decisão? Como eu falei, vai ser um C-level, vai ser um diretor, vão ser os sócios, vai ser um estagiário, ficar de olho nisso. E os usuários, na questão de quem que vai lidar com vocês. Né? Os usuários ali é entre a empresa e a agência. Então, quem que vai falar comigo? É o analista de marketing, é o gerente de marketing, é o gerente de vendas, é o diretor comercial? Entender quem são também esses players aí para o negócio. Vocês, com isso tudo construído, não é muito simples, mas também não é difícil. Deu para ver aqui que é até bem tranquilo. É mesmo só a questão da validação por hipótese histórico que vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho, mas vocês tendo isso bem redondinho, bem fechadinho, cara, é correr para o abraço, colocar ali o pré-venda, o vendedor de vocês para prospectar esse tipo de cliente e tomara, assim, que vocês consigam muito sucesso e que eu tenha ajudado vocês a melhorar, né? Essa parte de construção mesmo, de entender para quem que vocês vão vender, de como que vocês vão se posicionar. E você ter o perfil ideal de cliente é muito importante, tanto para vender mais, com mais qualidade e menos CAC, e também para que vocês consigam colocar ali a autoridade, né, no assunto, o que vocês têm ali de melhor, de expertise para oferecer para o cliente, para que todo mundo saia ganhando. Então tem que ser uma relação sempre win-win, ok? Vou deixar esse material para vocês. O link vai estar em algum lugar por aqui. Eu não sei dizer agora onde que vai estar o link. E é isso. Qualquer dúvida também, tem meus contatos. Vou deixar meu Instagram, meu e-mail por aqui. E é só me chamar, que a gente bate um papo, troca uma ideia. E vamos lá. Vamos fazer esse mercado mexer um pouquinho, porque a gente sabe que está precisando. Ok? Obrigado. Até a próxima. Um abraço.